Nem começou a campanha política e Frei Gilson mais uma vez vira alvo de polêmicas. Um dos nomes mais falados nos últimos anos pelas redes sociais, principalmente próximo às eleições, Frei Gilson, por arrastar multidões, causa pânico entre políticos e vira alvo de fake news pelos jornalistas. Se muitos católicos achavam que padres poderiam defender viés político, jornalista solta matéria envolvendo Frei Gilson e monta narrativa para enfraquecer oposição usando o nome dele. Mas o que será que esse jornalista disse e o que realmente alguns políticos querem fazer dentro da igreja? Fique aí. Não saia daí que você vai saber já já, logo após a vinheta. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Saudações a todos, que a paz de nosso Deus esteja com todos vocês. É um imenso prazer ter vocês aqui no canal e eu já peço a sua colaboração para que a mensagem que eu estou transmitindo alcance mais pessoas. Deixe seu like aí, que é muito importante, não vai te custar nada, e se na hora do like aparecer hypar, clica nele também para que esse vídeo possa ser mais impulsionado. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, ok? Após narrativas inventadas contra Frei Gilson dizendo que ele é apoiador da direita conservadora no Brasil, mais uma vez uma matéria relacionada com a mesma finalidade é lançada nas redes sociais. Mas antes, vejam o que o bispo de Petrópolis, Dom Joel, respondeu a uma pergunta meio que polêmica durante a Assembleia Geral dos Bispos em Aparecida sobre o que está acontecendo com os jovens na igreja. Acompanhe comigo. E para o Dom Joel, eu gostaria de saber se está havendo mesmo esse fenômeno, o que dá para entender sobre esse fenômeno dessa volta de um certo tradicionalismo católico nas missas, né? Então, jovens que se ajoelham para receber a comunhão, colocam ali véu, né? Muitos jovens a gente percebe isso nas missas, Dom Joel. E aí você me pergunta sobre um tipo hoje de vivência litúrgica que está predominando na faixa etária juventude. É muito interessante quando você olha a mesma faixa etária, você vai no censo, no resultado religioso do censo de 2022. Dos 19 aos 39 anos, eu já estou fora dessa faixa, convém lembrar, dos 19 aos 39 é onde o maior número dos sem religião. Ou seja, não é que não creem em Deus. O lado evangélico chama de desigrejados. Eu gosto mais dessa expressão. Crê em Deus no céu, mas não tem uma mediação na terra, uma mediação de igreja, não tem um caminho de igreja. E na hora do vazio, a gente aí vai buscando, vai procurando, inclusive em algumas realidades históricas que essa juventude não viveu. Tem direito de ser assim? Tem. Porque o catolicismo ele é plural por natureza, ainda mais num Brasil, um mundo, né, Dom Francisco? Um mundo profundamente plural. A grande pergunta que nós precisamos fazer, volto lá à tua pergunta, nosso amigo da Canção Nova, é o que se faz com isso? Quer dizer, o perigo de um mundo plural é chegar a essa questão da guerra. Porque eu tenho um provérbio, não é muito delicado, mas eu o usarei aqui. Nós temos a impressão que o nosso defunto morreu mais do que o defunto alheio. E nós nos esquecemos que todo defunto morre igual. Então, se por um lado existe o direito a você viver, expressar a sua fé do seu modo, do seu jeito de ser, o que você não pode fazer, em nome do amor, em nome da fraternidade, em nome de tudo aquilo que decorre disso, você não pode impor que os outros sejam isso e você achar que só você está certo. Isso vale não apenas para o exemplo que você deu, Paulo, mas para qualquer outro exemplo. Meus irmãos, aqui eu quero colocar uma observação, que a verdade que os jovens procuram hoje na igreja e que muitos ainda não entendem é que o silêncio e a contemplação é o grito de socorro para uma sociedade agitada
coberta de dopamina. Mas agora eu quero aqui fazer uma pergunta. Será que aqueles que estão de frente da CNBB têm essa mesma preocupação como o Dom Joel está tendo? E agora eu quero saber da sua opinião. Dentro da sua paróquia, existem divisões entre tradicionais e carismáticos? Me fale aqui nos comentários, ok? E agora, meus irmãos, antes de trazer o vídeo principal para você entender melhor sobre o que está acontecendo com o Frei Gilson, veja a análise que esse jornalista fez sobre ele. Há exatamente 8 anos, durante a Quaresma, um jovem padre fazia a seguinte profecia no interior de São Paulo. Aquele cristão que está ferido, Deus vai levantar. De lá para cá, Frei Gilson cumpriu a própria profecia e tornou-se, ele mesmo, a maior voz da internet no Brasil, uma força de comunicação sem paralelo no país a serviço da fé cristã. Segundo o ranking internacional Stream Charts 2025, o sacerdote é o primeiro e único brasileiro a superar a marca histórica de 100 milhões de horas assistidas em seus vídeos. Na verdade, o Frei ultrapassou 150 milhões de horas. Na semana passada, que contemplou os últimos dias da Quaresma, a Sexta-feira da Paixão e o Domingo de Páscoa, Frei Gilson atingiu, em média, 2,5 milhões de pessoas em cada uma das suas 7 transmissões ao vivo no YouTube. Somando as suas lives em outras redes sociais, como o Instagram e TikTok, é provável que Frei Gilson seja atualmente o maior streamer do planeta. Trata-se de um caso atípico de sucesso. Isso porque na internet, esse grau de engajamento é praticamente restrito a produtores de conteúdo que fazem transmissões de jogos online para uma juventude majoritariamente ociosa e, em muitos casos, com padrões abusivos de consumo online. Uma pesquisa do Instituto de Psicologia da USP apontou que hoje, no Brasil, cerca de 30% dos adolescentes apresentam transtorno de jogo pela internet. Ou seja, as imensas audiências online são em grande parte movidas pela falta de propósito, pela hiperestimulação dos sentidos e pelo vício. Trata-se do exato oposto do que o Frei Gilson oferece ao seu público. Uma experiência repleta de propósito, alicerçada em oração, meditação e silêncio, movida pela fé e pela virtude. Para começo de conversa, as lives iniciam às 3h40 da manhã. Participar delas já é um pequeno gesto de sacrifício pessoal que demanda intenção e compromisso. Durante a transmissão é rezado o rosário completo, um ritual de devoção que envolve mais de 220 orações recitadas, a meditação sobre 20 mistérios da fé cristã, leituras do evangelho, cânticos e pregações. Ao final, o Frei ainda celebra uma missa, fazendo com que suas transmissões tenham cerca de 4 horas de duração. Vamos combinar que se a ideia é falar para grandes audiências, essa não parece ser a melhor estratégia de comunicação. Longas transmissões durante a madrugada, com centenas de orações e observância rigorosa da tradição religiosa, todo mundo diria que essa é a receita para o fracasso. Mas como escreve Paulo, a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. Frei Gilson sabe muito bem disso e não submete as suas convicções aos modismos do mundo, como ele deixou claro há 8 anos, na noite daquela profecia. O mundo está achando que não existe mais cristão. Contudo, de lá para cá, assistimos ao aparente triunfo dessas ideologias às quais Frei Gilson se referiu. O partido que governa o país é de inspiração marxista. O presidente da República, nas suas próprias palavras, indicou para o STF um companheiro comunista. E, para completar, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara Federal é agora presidida por uma deputada que, geneticamente, é do sexo masculino. Um fato que representa a consagração máxima da ideologia de gênero das instituições brasileiras. Mas esse sucesso ideológico é artificial, aparente e passageiro. Segundo o Instituto Poder Data, apenas 12% da população concorda com a escolha da deputada trans para presidir a Comissão da Mulher. Apenas 9% consideram o trabalho do STF bom ou ótimo, e Lula, que se gaba de ser chamado de comunista, não é líder em intenção de voto no segundo turno e tem mais de 60% de rejeição nesse terceiro mandato. Enquanto isso, por meio do trabalho incansável e do imenso talento de Frei Gilson, a palavra está transbordando da internet para a vida real.
Nessa quaresma, multidões se reuniram em comunhão em igrejas, praias, arenas e estádios. Em Itapema, Santa Catarina, um telão foi armado na praia para que os fiéis orassem com Frei Gilson durante o nascer do sol. No Recife, Pernambuco, mais de 60 mil pessoas lotaram um estádio para uma vigília de 12 horas, pernoitando e madrugando das 6 da tarde às 6 da manhã. Por todo o país, milhões de pessoas estão despertando. E aquele que desperta, logo se levanta. Exatamente como o iluminado Frei Gilson profetizou lá em 2018. Vamos? Agora assistam a reportagem que fizeram sobre o Frei Gilson. A campanha do senador Flávio Bolsonaro, do PL, pré-candidato à presidência, passou a adotar estratégias para ampliar sua presença entre eleitores católicos, diante de pesquisas que indicam maior aproximação desse público com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Segundo o colunista Igor Gadelha, do portal Metrópolis, entre as iniciativas em discussão está a tentativa de viabilizar um encontro com Frei Gilson. Integrantes do PL avaliam que o religioso, identificado com posições mais conservadoras, pode funcionar como ponte com o eleitorado católico. Frei Gilson ficou conhecido entre 2021 e 2022 por realizar transmissões com mensagens de cunho religioso e político, incluindo orações contra o que classificava como ameaças ideológicas ao Brasil. Outra frente de estratégia envolve a escolha de uma candidata católica para compor a vice na chapa. Nesse contexto, surge o nome da deputada federal Simone Marqueto, do PP de São Paulo, apontada por aliados como uma opção com forte ligação com lideranças religiosas e pautas do catolicismo. A parlamentar mantém proximidade com Frei Gilson e tem atuação destacada em eventos ligados à fé, além de presença ativa nas redes sociais com conteúdo religioso. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, Flávio Bolsonaro e Simone Marqueto se reuniram recentemente em São Paulo, no Palácio Tangará, em encontro articulado pelo próprio senador. A movimentação reflete o interesse em formar uma chapa com representação feminina e capacidade de diálogo com diferentes segmentos religiosos. Além disso, a campanha avalia promover eventos com lideranças, influenciadores e membros do clero, como forma de consolidar essa aproximação. Flávio Bolsonaro, que é evangélico, busca ampliar seu alcance político, principalmente entre os religiosos. Num país que a narrativa se tornou mais eficaz para confundir a cabeça das pessoas, como nós católicos precisamos tomar cuidado e discernimento para não cair nessas armadilhas. E antes de trazer aqui o vídeo da resposta do Frei Gilson falando sobre a política, uma das coisas que nós católicos precisamos entender é que a Igreja Católica é a única instituição que jamais pode ter lado político, pois nenhuma delas seguem à risca o que a Igreja ensina. Não é porque Frei Gilson prega sobre um determinado tema que ele é apoiador de um partido. Ele apenas está fazendo o seu papel de pregar a verdade do Evangelho. E uma outra coisa, Frei Gilson jamais irá apoiar algum partido. E se Flávio ou Lula querer ter um encontro com ele, com certeza, por caridade, ele vai atender os dois. E para resumir tudo o que eu disse, vejam o que Frei Gilson falou quando foi perguntado sobre política. No nosso país, muitas vezes, tudo quer se enxergar por um viés político. O Evangelho não é assim. Então é muito triste quando tudo eu quero ver com um viés político. A política tem um espaço importante no nosso país, mas não é tudo. E o Evangelho, ele é a boa nova do reino, mais de um reino dos céus. Hoje é Natal, hoje é dia do nosso Salvador, que veio para nos salvar. Então é isso que a gente prega. Jesus, não um agente político, mas Jesus, o autor da nossa salvação, que veio para nos salvar, não de coisas deste mundo que passam, mas veio nos salvar dos nossos pecados. É triste ver quando a pessoa, tudo ela vê com viés político. Então, a ponto de esquecer os seus próprios pecados. E o que mais faz mal à nossa sociedade são os meus e os teus pecados. São os nossos pecados.
Meus irmãos, é somente pela igreja que vale a pena morrer e se sacrificar por ela. Não é por político A ou B que irá salvar nossas vidas. E se você acha que as pregações do Frei Gilson têm algum viés político, deixe aqui sua opinião nos comentários. Não esqueça também de dar o seu like e se aparecer o botão de hypar, clica nele também e compartilhe esse vídeo com seus parentes e amigos para que mais pessoas conheçam nossa fé católica. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!